Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. O capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo, em Efésios 6:17. Ser jus à salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-lo, defendê-lo. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Na luta diária mantida pelos discípulos de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo de Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária.
E em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, a protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões e espíritos protetores, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então nós vimos na semana passada esse relato do Emmanuel, do livro Justiça Divina, em que ele afirma: se deseja saber quem és, observe que tu cresças quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que tu fazes contigo mesmo nas horas últimas. Cada um pode conhecer quem é, cada um pode conhecer para onde é que ele vai quando desencarnar. Não é muito difícil. É só você analisar o que você pensa e como você vive. E não tem mistério nenhum. Então a gente analisou bastante isso semana passada. E vamos ver hoje o comentário que o Arílio nos fala a respeito do nosso sono. Se durante o dia não fazemos esforços de renovação e melhoria com determinação, ao nos desdobrarmos durante o sono, iremos nos encontrar com os aflitos que também não querem se melhorar, estejam encarnados ou desencarnados, assim intensificando nossas angústias, paixões e emoções. Então isso é de regra. Eu trouxe aquela folhinha do irmão Calderaro explicando o que é que acontece com cada um quando vai dormir. Porque não adianta você levar uma vida irregular na vigília e querer ter um sono reparador à noite, porque você não vai conseguir. Não é que a gente deva fazer já tudo perfeito durante o dia para ter um sono maravilhoso, não. O que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Esforço de renovação e melhoria com determinação. Se você leva a vida fazendo isso durante o dia, você vai ter um sono gostoso. E quando eu li isso aqui, tem uma palavra que eu sempre gosto de estudar, essa palavra chama-se de esforço. Porque às vezes a gente vê as pessoas dizer que bem que eu tento, mas não tem vontade, ou quando tem vontade eu falo. E no fundo, o que a gente precisa compreender é que o nosso problema está aqui nessa palavra esforço. Significa energia, coragem. Se você não sabe trabalhar o esforço, você não vai lucrar com benefício em nada do que você for fazer. Em nada. Então, fui analisando um pouco essa palavra, que eu trouxe algo para vocês aqui, para a gente ver que o esforço é algo que depende de cada um de nós. É muito fácil as pessoas chegarem e dizer, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Entende? Isso é uma coisa comum que todo mundo usa da boca para fora e a gente chama isso de crenças de limitação. É um auto-engano. São crenças que te limitam. Imagina se Deus estava dando uma oportunidade para você se melhorar aqui na Terra e você vai dizer para você que você não é capaz. Então Deus errou contigo? Não dá para você entender isso. Então, que a gente pare, analise um pouco o que ele fala dessa palavra esforço. Aonde vem essa energia que vai mobilizar a tua vontade para que você atinja a meta? E foi analisando isso que eu trouxe o assunto que a gente vai estudar hoje. De antemão, só queria lembrar para vocês algumas coisas que Jesus nos ensinou que chamam muita atenção. Todos os fundamentos de Jesus são baseados no amor.
Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu espírito. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que primeiro saber me amar para amar o próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Então, Jesus mostra com isso que a afetividade é a base de tudo que você for construir na vida. Tudo. Nunca você vai conseguir trabalhar alguma coisa e construir se não tiver por base a afetividade, esses sentimentos que a gente precisa desenvolver. E Jesus falou que o sentimento por excelência é o amor. Então a gente precisa compreender isso. Porque tudo que você for fazer, por base disso está o sentimento, te dando energia para isso. E a gente fica se perguntando, que sentimento vai trazer o esforço? Porque do ponto de vista cognitivo, a ideia que você está tendo, de qualquer coisa que você estiver pensando, essa ideia nasce de uma afetividade, nasce de um sentimento. Não é o pensamento, a ideia que vai dar origem ao sentimento, mas é o sentimento que vai dar dando origem à sua ideia. Isso é uma descoberta que a ciência fez faz um pouco mais de 30 anos. Antigamente achava-se que era o pensamento, as ideias que davam origem aos sentimentos, e não era assim. Então o que a gente pensa, o que é que eu tenho que trabalhar, qual sentimento que eu vou ter que trabalhar para que surja esse esforço, essa energia, para que com essa energia, com esse esforço, eu ponha a minha vontade para trabalhar e consiga superar. Foi pensando nisso que eu trouxe para a gente responder. E essa resposta está no... Existem várias passagens que levam essa resposta, mas tem uma que é tão consistente, tão objetiva, que é o que eu trouxe hoje para a gente, que está no capítulo A Fé que Remove Montanhas. Kardec, depois que discursa sobre a fé, ele diz o seguinte no tópico 5 desse capítulo, é o capítulo 19. Estava até olhando ali, não precisa não, é o capítulo 19, A Fé que Remove Montanhas, no tópico 5. É a conclusão que ele chega, essa daqui. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida no bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, mas que não passa de um efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não curaste, foi porque não tinhas fé. Eu acho que, se você for analisar isso aqui, a conclusão que você chega é que a fé é que vai atuar no fluido, e esse fluido vai adquirir qualidades, vai dar uma impulsão, e essa impulsão chama-se de esforço, energia, potência, ânimo, coragem, qualquer coisa que você precisa imaginar, mas é esse esforço, é essa energia. E é essa energia, e aqui está decorrendo a respeito da cura do endemoniado. Daí decorre que aquele com um grande poder fluido normal, junta ardente fé, pode, só pela força da vontade, energia da vontade, o fluido que move a vontade, dirigida do bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros. O esforço nasce do sentimento chamado fé, o poder da fé. Quando você diz,
que não consegue, não é capaz, que não dá conta, que está faltando energia, que está faltando coragem, que está faltando ânimo, que está faltando esforço, é porque você não tem fé. E se tem uma coisa que incomoda as pessoas, é você chegar para ela e dizer que você não tem fé. Eu sei porque é o que eu escuto no meu consultório quando eu falo com as pessoas. Se você chamar o outro de orgulhoso, ele vai ficar muito bravo. Mas se você disser que ele não tem fé, ele fica mais bravo ainda. Porque ele faz um conceito de fé que eu lá sei qual que é, tá entendendo? Porque o que está definido nos dicionários, que fé é uma crença que independe da razão. Então as pessoas, imagina, até hoje a definição de fé é desse jeito no dicionário. Agora você imagina para trás, quantas encarnações você teve que você vem alimentando esse conceito. Fé não depende da razão. Fé não depende da razão. É uma crença cega. Se você acredita naquilo, aquilo vai acontecer. Só porque você acredita. Independente do que a razão diz daquilo que você está trabalhando. Então a gente já teve várias encarnações desse jeito. E nessas várias encarnações a gente aprendeu sempre essa fé cega. Vem a doutrina espírita e mostra que a fé tem que ser raciocinada. Porque é impossível você dizer que vai ter fé numa coisa que você não entende. Então você não entende de medicina, mas você diz, eu tenho fé, vou lá e opero a barriga do peão. Você vai operar? Faz isso, que a cadeia te espera. Aí você vai dizer para o juiz, não, é porque eu tive fé, eu tinha fé, então eu fiz. É desse jeito? Fé não é isso. E é aí que a gente precisa compreender a definição desse negócio, gente. Porque é dessa fé que vai nascer a energia, que é chamada de esforço, para que a sua vontade seja atuante e que você, pela vontade, vença as suas dificuldades. Daí a importância da gente conhecer a definição desse negócio, para que dentro dessa definição eu possa trabalhar a minha fé. Então fé, eu trouxe a definição para vocês aqui. É um sentimento, independe da cognição, tá? Mas de segurança íntima, no bom proceder, no que deve fazer. A fé ela é sempre proativa. É um bom proceder. É aquilo que vai fazer com que é certo, o que é útil. Mas é um sentimento que depende de uma segurança íntima, de uma convicção. Convicção é que é segurança íntima. E eu só vou ter convicção naquilo que eu entendo. Como é que eu vou ter convicção de uma coisa que eu não compreendo, que eu não entendo? A convicção ela está implícita. Não só o entender, que é o conhecimento informativo, mas o compreender, que é o trazer o conhecimento informativo para mim, fazendo parte do entendimento meu daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou querendo compreender. Então a fé, ela tem que ter entendimento e compreensão. Por isso que Kardec chega naquela frase tão emblemática, fé robusta, é aquela que enfrenta a razão diante de todos os fatos da humanidade. Essa que é uma fé robusta. Ela entende a razão, ela enfrenta qualquer razão. Porque ela tem a capacidade de entender e de compreender. É essa a convicção que eu tenho que ter. Então você quer ter fé para alterar a barriga do peão? Vá lá estudar e entender o que é uma barriga, o que é que tem lá dentro. Vá lá se capacitar para a coisa. Porque você estudando e entendendo, se apropriando do conhecimento para você, que é a compreensão traz o entendimento para fazer parte de mim. E eu fazendo parte daquilo que eu estou entendendo, aí eu me capacito, vou lá, mostro que eu sou capaz, faço as provas que eu tenho que fazer, ganho o título de medicina, ele me especializa em cirurgia, e depois de uns 9, 10 anos estudando, você vai lá e abre a barriga do peão. E faz o que tem que fazer. Isso é que é uma fé robusta.
está a tua convicção? É nessa fé que a gente está falando. É um sentimento, você sente que você é capaz, porque você estudou, você comprovou para você, comprovou para os outros, que você tem essa habilidade. Você sente, você sentiu, você faz. É daí que nasce o esforço, a energia para mostrar a tua vontade, você ir lá e fazer a cirurgia que tem que ser feita. É dessa fé que a gente está falando. É ela que vai trazer o teu esforço. Mas essa fé que tem essa convicção íntima, entende? Que do bom proceder você sabe fazer, entende? E que deve fazer. Não é o que você quer fazer. Não é o que você pode fazer. É um dever que você tem que realizar. Você quer que as coisas, você quer que aquilo que você quer realizar, entende? É um desejo seu, concretize com aprendizagem. Para que você tenha essa capacidade de realizar. E você faz e cumpre o seu dever. É essa fé que remove montanha. Porque você vai ter energia para fazer aquilo que você sabe que é certo fazer. E você vai lá e remove qualquer montanha. É aí que a gente tem que entender de onde nasce o esforço. Porque se você se capacita com a fé humana, tendo essa convicção que você pode realizar, aquilo que está além de você, a fé divina vem suprir. Porque você não é perfeito, mas Deus é. Deus vendo o teu esforço, aquilo que você está realizando para ter a capacidade de colocar aquilo ali em prática, Ele vai suprir as dificuldades que você tem naquilo que você está realizando. Porque fé em Deus, a fé divina, é esse aqui, esse sentimento de segurança aí, do bom proceder do Pai, que é perfeito, para com o Filho, que é imperfeito. Então, realiza a tua fé humana, faz de ti, porque o céu te ajudará. Não é assim que está escrito lá no livro do Espírito? Faz de ti, que o céu te ajudará. E assim tudo você vai conseguir. Desde que você trabalhe com essa honestidade com você e com os outros. Então, o que te falta para você exercitar, retirar as dificuldades da tua vida, é você trabalhar com fé, mas sabendo o que está fazendo. E sabendo o que está fazendo, porque você está entendendo. Então, você está estudando, para que estudando você realmente entenda e compreenda. Você traga o conhecimento informativo para o conhecimento reflexivo em você. E aí, de posse disso, você ter a capacidade de olhar para você e dizer, eu concordo que agora eu sei colocar isso em prática e eu vou fazer. Então, todas as montanhas que tiverem, se você quiser vencer, é por isso que... tem distúrbio de ansiedade? Vai entender o que é ansiedade. Vai estudar o que te causa ansiedade. Você é estressado, se irrita com facilidade? Vai ver o que é o estresse. Estuda qual é a definição disso. Como é que nasce o estresse? Como é que ele se produz comigo? O que é que me falta para ter um controle diante disso? Está depressivo? Vai ver o que é depressão. Vai ver qual é a causa da depressão. E tudo vai se resolver. Não é tão difícil a gente entender a coisa. A causa básica da depressão está em você não saber perdoar o que aconteceu na sua vida. Se você sabe perdoar, você não vai guardar mágoa nem ressentimento de ninguém. Sem mágoa, sem ressentimento, você não tem para que se deprimir. Você olha para trás e diz, a vida foi dela. Eu não vou ficar dizendo, eu estou depressivo porque eu perdi isso, porque a vida me tirou aquilo, porque eu não tive isso que a vida não me deu. Então a base da causa da depressão não é o perdão, que você não sabe exercitar. E o que é que você tem que fazer com isso? Comece a perdoar as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Vai entendendo como você deve perdoar. E é fazendo nas pequenas coisas, quando chegar nas grandes, você vai ter a capacidade de fazer. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. É assim que Jesus mostrou para a gente. Então faça
no pouco para você depois conseguir fazer no muito? O que é a causa da ansiedade? Qual é a causa do estresse? A causa básica é a insegurança. É a falta de confiança. E quem não tem confiança, não tem fé. Porque quem tem fé tem esse sentimento de segurança ainda, tem essa convicção que consegue realizar. Então vai analisar por base, fortalecer a tua fé, que você vai vencer as irritabilidades e as impaciências do que a ansiedade fica. Eu estou falando de transtorno neurótico, gente. E isso serve para tudo na sua vida. Seja lá qual for a montanha que a vida está te propondo, porque se a vida estiver te propondo é porque você tem condição de se melhorar e de evoluir. Deus quer isso da gente. Então compreenda que a base de tudo que a gente vai fazer tem que começar trabalhando nossa afetividade. Se você não trabalha a afetividade, você não vai conseguir o objetivo daquilo que você quer superar. Então, para você ter esforço e mobilizar sua vontade, analisa tua fé. Mas não essa fé que está descrita no dicionário. Não essa fé que você já traz de berço, instintivamente. E é um instinto seu, porque foi assim que você viveu nas encarnações anteriores. E é um instinto equivocado. E quando eu tenho um instinto equivocado, eu tenho que trazer luz para esse instinto, para que eu eduque ele através de um esforço repetitivo, para que eu forme um hábito novo e venha substituir o meu instinto. Vai ser fácil isso? Nem é fácil, nem é difícil. É uma questão de trabalho. Você vai trabalhar nesse sentido. Você vai gostar de trabalhar nisso? Não. Não vai. Você ainda não sentiu o prazer e a emoção do que é você trabalhar essa fé raciocinada. Você até agora está vivendo de fé cega. Fé cega que está te limitando. Não está trazendo esforço para você vencer as dificuldades. Comece no pouco. Sinta o sabor de você saber exercitar uma fé raciocinada para vencer uma dificuldade. Comece a trabalhar e sentir isso. Porque vai ser sentindo a emoção, sentindo o bem que isso vai estar te fazendo, que vai te motivar a que você continue trabalhando numa fé raciocinada. Então, sai da preguiça e compreenda que para você ter uma fé raciocinada, você tem que estudar. E a fé raciocinada é a que cura. É a que cura, como Jesus falou aqui. Porque fala, tua fé é que te cura. A tua fé te curou. Jesus, quando curava os outros, não dizia eu te curei. Dizia o quê? A tua fé te curou. Esse sentimento de segurança ainda que ele sabe que pode fazer para se melhorar. E sabe que pode conseguir de Deus, porque ele já fez o que estava no alcance dele. Então Deus vai suprir o que falta nele. Você tem que procurar modificar certas, atitudes suas para poder conseguir sua cura. Né? Isso. Porque você está se melhorando. E modificar através do estudo. Você tem que ter a compreensão daquilo que você está querendo exercitar. Porque vai ser a compreensão que vai te trazer convicção. Por isso que a gente fala, e essa frase é muito bonita, entende? Ela é muito profunda. Esclarecimento e consolação, Deus sempre nos dá. Realização e convicções é um problema pessoal de cada um. Esclarecimento é trazer informação nova para a gente, é trazer uma coisa que você consegue com estudo, com análise, com reflexão, com aprofundamento nas coisas. Então, esclarecimento, Deus está sempre nos dando. Senta para estudar, queima teus fosfatos, vai analisar aquilo que você está querendo, e você vai ver que as ideias vão surgindo, e outros conteúdos vão chegando, e a coisa vai se aprofundando, e você começa a ter um domínio daquilo. Então, esclarecimento, Deus sempre nos dá. Imagina se Deus não vai trazer esclarecimento para os seus filhos ficar brincando. Ei, esse aí vai se lascar, que eu não vou esclarecer para nada. Deus não é um pai ingrato com nós. Ingrato com nós somos nós. Consolação
é trazer uma esperança para aquilo que eu quero alcançar. Então eu estou estudando para aprender na esperança que eu vou alcançar, porque eu estou me esforçando. Esforço. Eu estou tendo essa energia que a minha fé está dando. E eu sei que estou fazendo a minha parte, o que está além de mim, a fé divina. Dessa convicção que eu tenho em Deus. Que esse Pai perfeito está fazendo o melhor para mim, isso vai superar. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu aceito a vida que eu tenho como uma dádiva. E quando você aceita a sua vida como uma dádiva, você vai aceitar seu corpo como uma dádiva de Deus, você vai aceitar sua família, seu pai, seus irmãos, seus filhos como uma dádiva de Deus, você vai aceitar os amigos como uma dádiva de Deus, você vai aceitar o convívio social onde você está inserido como uma dádiva de Deus. Você não vai reclamar do seu corpo, do pai, da mãe, do irmão, não vai reclamar dos amigos, você vai reclamar do meio social, porque você aceita isso como uma dádiva que Deus está dando para o seu crescer, para o seu desenvolver do ponto de vista espiritual. Se você reclama, você não aceita a vida como uma dádiva. A reclamação é um ato de rebeldia. Entenda que para cada ato que te gera indignação, antes de você partir para a reclamação, entenda que diante da indignação, a vida está te convidando para que você pratique a dignação. Não vai para o lado da rebeldia, reclamando. Ele está te convidando para que você faça o que é certo. Se você não entendeu o que é errado, aquilo não causou indignação porque é errado, então faça o que é certo. Cumpre tua parte, o outro vai fazer a parte dele, quando despertar para o caminho dele. A vida do outro é a vida do outro, a tua vida é que é a tua vida, então cuida da tua vida. Se você sabe que aquilo ali é errado, no lugar de ficar reclamando, faça o que é certo. É muito fácil ficar reclamando dos outros. Ah, fulano fez isso, porque... vai lá e faz melhor do que ele. Ah, mas não está na minha competência. Você não está, então fica calado. Você não está agregando nada de bom. Então, compreenda, porque a vida é desse jeito. E a gente precisa se adequar a isso. Antes de reclamar, coisa que a gente nunca deve fazer, é a gente aproveitar aquilo que está gerando indignação para que você pratique a dignação naquele setor. Se você não tem condição de fazer, fica calado. É melhor você ficar calado do que ficar dando palpite errado naquilo que você não conhece, nem tem competência. Porque é muito fácil falar dos erros dos outros. Mas eu gostaria que você fosse lá e fizesse melhor. Então, se você não pode fazer melhor, cala a tua boca. Não sou eu que estou inventando isso não. Tá? No livro Sinal Verde de André Luiz, tem uma parte lá, não critiques, eu acho que é desse jeito. Leia aqui, eu já trouxe para vocês aqui, essa mensagem de André Luiz. Já até divulguei nos atos da vida. Não critiques. Ele fala justamente, textualmente, isso que eu estou dizendo aqui. Eu não estou criando nada, eu não estou inventando, não estou dizendo da minha cabeça não. É porque eu parei, pensei, refleti, fui estudar, fui atrás, analisei e encontrei aquilo que a minha consciência estava dizendo que era daquele jeito mesmo. Isso traz muita alegria para a gente. Então, que a gente consiga compreender isso, sabe? Que eu preciso trabalhar a fé humana que está ao meu alcance. Quando eu trabalho essa fé, esse sentimento que eu quero realmente, eu vou atuar sobre o fluido, agente universal, eu vou modificar as qualidades dele, eu vou dar uma impulsão que é irresistível. Olha que palavra que ele usou aqui, irresistível. A tua fé, a tua fé vai produzir essa energia que é irresistível, que é a força da tua vontade. Então, uma coisa que vai me trazer uma força irresistível, eu vou dizer que eu não consigo? Eu vou dizer que eu não dou conta? Que eu não sou capaz daquilo? De maneira alguma. Ela é irresistível, eu vou trabalhar e eu vou conseguir.
Porque eu estou baseado de acordo com a lei. Eu estou trabalhando sentimentos, que é a finalidade nossa aqui na Terra. E eu vou me desenvolver através desses sentimentos, gente. Então, o que eu compreendo é a essência da definição da fé humana e da fé divina. Essa definição de fé humana, eu sintetizei ela, tá entendendo? Mas isso também não é a criação minha, não. Isso está no livro, nos domínios da mediunidade. Quando esqueci até o nome do orientador. O orientador de André Luiz fala dessa definição da fé, não essa fé vulgar que as pessoas falam, ele fala desse jeito, mas essa fé que traz essa convicção íntima, entende? Daquilo que você realmente tem condição e capacidade de fazer. Então, que a gente compreenda que as coisas estão aí e a gente precisa estudar, porque isso também não me veio assim de uma hora para outra. Foi estudando, foi me esforçando, foi indo atrás de definições, entende? A gente chega a essas conclusões. Entende? Aquilo que eu fiz estudando, qualquer um de vocês pode fazer. É só sentar na cadeira e começar a ler. Entende? E começar a ir atrás das coisas. Entende? Coisa que está ao alcance de todo mundo. Porque esses livros que eu estou falando, entende? Está de graça aí na internet. E todo mundo tem seu smartphone aí para analisar e estudar. Não estuda porque não quer. Entende? Aí não quer estudar e quer ter fé. E quer vencer as coisas no seu achismo. E não de acordo com aquilo que a lei de Deus mostra que eu devo fazer. A gente precisa entender essa lei. Entende? Quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, meu Pai nosso, o reino são as leis daquele reinado que eu vou trazer, que está dentro de mim, para a minha personalidade. Venha a nós o vosso reino, se esforça nesse sentido, porque você vai ter o benefício. Então, a força que está movendo a tua vontade, que é o esforço, nasce do poder da tua fé. Doutor, possuir muito sono. Pô, meu filho, vai lá. Tudo é tranquilo. Sabe o que é isso? Então a gente tem que entender que é o poder da fé que vai me trazer esforço para a minha vontade ser atuante. E a minha vontade atuando, eu vou colocando em prática e vou conquistando. Isso para qualquer coisa. Jesus falou isso para os apóstolos, porque eles não tiveram a capacidade de curar aquele demoniado. E o pai chegou para ele e pediu, por favor, por caridade, faz ao benefício do meu filho, que eu já levei tudo que é canto, inclusive para os teus apóstolos, e eles não conseguiram curar. E Jesus falou, vocês não curaram porque não teve fé. E não teve fé por quê? Porque não trabalharam essa fé do jeito que deve ser trabalhado. Então o ensinamento serve para todos nós. Entende? Daí a importância da gente conhecer a definição da fé, conhecer de onde nasce o esforço que vai mobilizar a nossa vontade, para que a gente possa entender o que ele diz aqui. Se durante o dia não fizermos esforços de renovação, quer dizer, ir atrás dessa energia que move a vontade, para que você faça diferente e melhor, se você não tiver esforço de renovação e melhoria com determinação, que é outra palavra importante, porque você pode até fazer um esforço para conseguir aquilo. Você pode até dizer, estou tentando, que eu já falei para vocês, quando diz que está tentando, eu já está derrotado, porque quem tenta não está tendo convicção do que está fazendo. Você tem que fazer aquilo com determinação, sem voltar atrás. Ter determinação é isso. Por isso que a gente fala que qualquer mudança que você quiser realizar na sua vida, vai ser preciso visão espiritual da coisa, que é o que a gente está fazendo aqui. Vai ser preciso disciplina, que é você montar umas regras que você vai fazer para você mesmo para atingir aquela meta. Visão, disciplina com comprometimento. Você vai fazer hoje, amanhã e sempre. Então você diz, eu vou estudar o livro dos Espíritos, eu vou me dedicar 1 hora por dia para estudar a doutrina, você vai se dedicar 1 hora por dia, os dias todos da semana, o tempo todo.
porque você está tomando um ato que vai te trazer uma determinação, algo que você não vai abrir mão daquilo, porque você quer melhorar, você quer aprender, você quer estudar. Ora, eu acho que a maioria aqui fez vestibular. Todo mundo sabe, se você quiser fazer um vestibular para algo de peso, para você ter uma faculdade boa, você vai ter que ter determinação. Porque sem determinação você não consegue. As pessoas que não têm determinação, elas fogem até dos seus princípios. Porque, eu gostaria de fazer isso, mas é muito difícil para mim. Muito difícil porque você não tem fé. Se você tivesse fé, usasse do seu esforço e da sua vontade atuante com aquilo, Deus iria cumprir a parte dele. E eu te digo isso por experiência própria, porque cumpre mesmo. Eu já tive várias dificuldades na minha vida, já me esforcei bastante, e todas as vezes que eu estava me esforçando com determinação, a coisa acontece. Isso que Jesus falou não é coisa de ilusória, não. Isso é verdade. Quando a gente tem fé e usa o poder da fé, a gente vence as dificuldades. Mas desde que você pensa aqui, esse esforço com determinação. Você vai fazer hoje, você vai fazer amanhã, você vai fazer sempre, porque você está mudando. E mudando para melhor. Você está superando as dificuldades que a vida está te dando. Porque vai ser essa superação que vai te trazer engrandecimento espiritual. Entende? Então, que você pense com carinho nisso aqui. Entende? Fazer esforço de renovação e melhoria com determinação aos nossos desdobramentos. Alguns desdobrados durante o sono, iremos encontrar os afins que também não querem se melhorar, estejam encarnados ou desencarnados. Então, se você faz esse esforço, você vai adquirir uma nova classe de espíritos em torno de você. Você está se esforçando durante o dia, você está tendo determinação, você está mostrando para você mesmo que você quer mudar, você está mostrando para todos os espíritos que acompanham, espíritos hoje que vivem nas angústias, nas paixões, nas ambições, que você está fazendo diferente. Teu anjo da guarda, vendo o teu esforço, vai vir trazer cada vez mais energia para que sua vontade seja atuante, e você vai superando cada vez mais as dificuldades que a vida está te oferecendo. Porque se tem uma coisa que a fé, a prece traz para a gente, tem coisa que você deve usar sempre para vencer suas dificuldades, que é a prece, vai trazer cada vez mais luz para o teu entendimento e mais força para a tua vontade. Esse teu esforço vai ser redobrado. Entende? E redobrando o teu esforço, você vai se superando. Então, a gente começa a trabalhar desse jeito, porque quando chegar no sono, a gente vai encontrar os afins novos que a gente vai estar trabalhando, que vai ser os espíritos protetores e teu anjo da guarda. E esses protetores e anjos da guarda contigo durante o sono, você vai ter um sono reconfortante. Você vai ter um sono que vai estar te revigorando para os novos embates da vida. Você não vai ter sono perturbado. Então, se a gente começa a fazer isso no início dos nossos distúrbios do sono, você sempre vai ter tratamento curativo para isso. Se você deixa para fazer isso numa fase mais avançada, você pode melhorar bastante. Mas até você adquirir um ciclo normal do sono, aí vai ser uma distância maior. Isso serve para tudo. Toda doença crônica traz sequelas que ficam um pouco para o resto da vida. Kardec fala nisso no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na última prece, que é a prece dos auxiliados. Antes de realizar essa prece, Kardec faz um resumo do que é a obsessão, que é uma coisa linda e fantástica. E ele fala lá, quando a obsessão tem caráter crônico, ele vai melhorar do ponto de vista espiritual sempre, porém vai sobrar sequelas no cérebro dele que precisam ser tratadas, às vezes, para o resto da vida. Toda doença crônica vai deixar sequela. Você diz a material ou a espiritual? Material.
Você pode até curar do lado espiritual, mas deixa sequelas crônicas do lado material. Principalmente do cérebro da gente, que é uma estrutura muito delicada, das que a gente tem no nosso corpo, sabe? Então você às vezes monta circuitarias que são degradantes na sua vida, que funciona, só sabe quem tem. Maria Antônia não está aqui para dizer. Mas eu acho que um dos exemplos mais bonitos que a gente tem aqui, quem conhece, não faz questão de falar. É o caso do Guilherme com a Maria Antônia. O caso de Guilherme e Maria Antônia, a gente começou a tratar aqui, quando eu vim para aqui para essa casa, foi mais ou menos em 2002, 2003, que a gente se conheceu e começou a tratar o Guilherme. E depois de alguns anos tratando, uns bons anos, um dos obsessores, que era o que mais importunava ele nessa encarnação, ele chegou a dar uma comunicação para a gente. Foram 4 encarnações do Guilherme que foram manuseadas no tratamento dessa obsessão. Então foi uma coisa muito memorável, porque aparecia sempre alguns irmãos em situações muito comprometedoras, precisando de ajuda. Eu sei que quando chegou o último, ele chegou dizendo, eu sou fulano e tal, porque ele já tinha visto, vindo antes com a gente, dizendo que não ia largar, ia acabar com o Guilherme de qualquer jeito. E depois de alguns anos ele voltou dizendo, olha, eu vou me retirar. Eu compreendi que não estava legal o que eu estava fazendo, eu estava equivocado. Então eu vou me retirar, eu vou ser tratado, eu aceitei isso. Porém, vocês vão conviver com o Guilherme para o resto dessa encarnação, com essa reverberação mental que ele tem. Porque funciona como um circuito automático, sabe? Depois que ele ativa o circuito, ele fica naquilo, até nem ele aguentar e partir para a agressividade. É impressionante. Só você conhecendo o Guilherme, você vai entender o que eu estou falando. É como se tivesse um disco dentro do cérebro dele, repetindo sempre aquela mesma coisa. Porque ele foi auxiliado desse jeito, sendo subjugado o tempo inteiro. Ele não só foi de uma encarnação. Eu estou falando que foram 4 encarnações. Então, quando acontece isso, que acontece uma circuitaria neuronal deformante e preponderante, ele melhora, como o Guilherme melhorou muito. Raramente ele tem a agressividade, já não quebra mais as coisas em casa. Mas o circuito fica. Então, quando vem aquelas ideias que perturbam, ele fica repetindo. Ele dá agonia, porque olha, ele diz, eu não aguento mais escutar ele falar. Mas é a maneira que ele tem como reagir com o corpo deficiente nessa encarnação. Então, melhorar, melhora. Mas fica sequela. Toda doença crônica desse jeito. Então, se você tem um distúrbio de sono inicial, é uma coisa. Se você já parte para uma doença subaguda, e quando você mistura muita medicação, aí a coisa fica mais complicada ainda. Mas fica muito complicada, porque hoje a gente tem medicações que ajudam na recuperação neuronal e você ter um ritmo circadiano normal do seu sono. Mas você pega uma pessoa que já tomou muito benzodiazepina, que no lugar de dormir você fica sedado, como você dá um remédio desse, eles acham ruim. Ah, não faz o que o outro fazia. Eu quero o que o outro fazia. E o outro que o outro fazia não era fazer ela dormir, deixar ela sedada durante o sono. Entende? E aí começa a complicação. No lugar de usar uma droga nova, uma droga boa, que vai te ajudar na circuitaria neuronal, para te harmonizar, e você voltar a ter um sono confortável, você não consegue. Então, a maioria das vezes, a gente tem que deixar essas medicações e apelar para que eles entendam isso, que eles fazerem esforço de renovação durante o dia, não se entregar para as suas irritabilidades, não se entregar para as suas ansiedades, não se entregar para as mágoas da vida, porque eles ficam com sintomas residuais de depressão, sintomas residuais de estresse, sintomas residuais de ansiedade e que se confundem tudo. Entende? E a coisa fica tão complicada porque hoje em dia o diagnóstico de depressão pura, entende? Por si só depressão, ela não chega no máximo 30% ou 35%. 65% dos transtornos depressivos é o que a gente chama de depressão ansiosa, porque mistura as duas coisas. E a maioria das depressões ansiosas, quando não são tratadas a contento, elas vão evoluir para transtorno bipolar, que é doença crônica, para o resto da vida.
Tem um livro do Manuel Filomeno, que o Divaldo psicografou. Acho que é isso que a gente está estudando na parte. Acho que é isso, nas fronteiras da loucura, se eu não me engano. Em que ele fala do tratamento do transtorno bipolar. E é muito bonito, porque quando chega no final do tratamento, com o Bezerra de Menezes termina o tratamento, ele fala que a irmã vai melhorar muito, mas ela vai precisar de remédio para o resto da vida dela. Em virtude da desorganização neurológica que ficou com ela. Ela vai ter uma sequela disso. Mas à medida que o tempo vai passando, ela vai melhorando e entrando cada vez em harmonia espiritual com ela. Então compreenda que esse caminho aqui, a gente sempre tem que trabalhar para qualquer montanha que você queira remover da sua vida. Entende? Porque você fazer esse esforço com determinação, você vai superando dificuldades, você vai andando num caminho novo, e é um caminho correto da sua renovação espiritual. E fazendo desse jeito, os seus afins vão ser outras entidades boas, que no lugar de apertar as angústias, paixões e ambições, elas vão fazer o contrário, vão te trazer harmonização com realização íntima daquilo que você está conseguindo superar. Entende? E é assim que a gente vai vencendo as nossas dificuldades. Entenda que todo mundo pode trabalhar uma fé mais raciocinada para que os esforços que ela venha fazer, tenha cada vez mais energia para a sua vontade, trabalhar com disciplina naquilo que ela quer alcançar. E você deve fazer isso, porque você fazendo isso já nessa encarnação, está certo que seu cérebro vai ficar com comprometimento crônico, mas você vai estar curando o seu perispírito. E o que vale nessa vida são os ganhos espirituais que eu vou estar tendo. E não eu querer a cura do corpo, muitas vezes que eu gosto de ter, entende? Mesmo que seja uma cura fictícia, e depois eu continuo com as deformidades no plano espiritual. Mais fácil e o correto nosso, entende? É trazer para a carne o que é da carne, mas fazer nossos esforços para a cura espiritual que está ao nosso alcance. Porque se você fizer isso nessa encarnação, na próxima você já superou esse degrau. Você vai estar melhor do que teve nessa encarnação. E assim a gente vai se superando. Porque o trabalho nosso é contínuo. Ninguém veio aqui para tirar férias, para ficar curtindo a vida. Não, ninguém está aqui para isso. Jesus, quando falou, o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também, é porque todo mundo tem que trabalhar também. E entenda do trabalho não só o esforço físico, mas o esforço intelectual, o esforço espiritual que a gente deve fazer também. Porque tudo aquilo que está trazendo utilidade para a sua vida é trabalho. Então que a gente faça isso, para que a gente comece a sair da zona de influência negativa e comece a educar nossos instintos e nossos hábitos numa fase mais evoluída da vida, e você fazendo essa transmutação, que a gente chama de sublimação, consciente, com fé, você se torne um ser espiritual melhor. E só assim você vai sair dessa encarnação melhor do que quando chegou. Serve para qualquer montanha que você esteja trabalhando. E se você acha que minha montanha está aqui nesse problema que eu estou tendo, então eu vou focar nisso. Eu vou estudar, me aprofundar nisso aqui. Tanto do ponto de vista humano, que a ciência traz, como do ponto de vista espiritual, que a filosofia está me formando. E acima de tudo, sabendo que eu preciso estar amparado pela religiosidade. Para que diante disso, eu atuando nessas 3 fontes que a vida me oferece, eu consiga ter profundidade nas mudanças que eu quero realizar e nas montanhas que eu quero superar. E assim você vai adquirindo cada vez mais energia, que é o seu esforço, que é o seu ânimo, para que a sua vontade fique cada vez mais atuante. E você superando essas dificuldades, você está corrigindo seu perispírito, que é mais maleável e passível de cura do que o seu corpo. Então você pode ficar com cicatriz no corpo, mas o seu corpo espiritual está ficando melhor e cada vez mais aprumado no caminho do bem, do belo e do bom. É assim que a gente deve trabalhar. Okay?
Então, que esse exemplo que a gente está tendo do sono, aprenda e serve para tudo que você queira superar para a sua encarnação. Agora, semana que vem a gente vai continuar. Depois vocês iam ver essa questão do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espírito, que ela é muito bonita, tem que dar muita informação para a gente. Passamos nossa prece, pensando não só nos nossos, mas na humanidade como um todo, que passa por situações tão conflitantes, né? Senhor de infinita bondade, o santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para que reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que te provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor pelos que desfrutam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram minha angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vasgueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Serve os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a mão. Ajuda-nos a todos nós, Espírito erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos provenientes do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Agradecemos, Senhor, a assistência recebida pelo equipe espiritual presente aqui nessa noite, que nos ampara, que nos ajuda, que nos auxilia a receber todos esses conhecimentos. Possamos, ao sair daqui hoje, nos sentirmos fortalecidos na nossa fé. Possamos exercitar essa fé no nosso dia a dia, trazendo, Senhor, segurança nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, trabalhando melhor os nossos sentimentos. Possamos assim, Senhor, ter a nossa fé em Deus, em Ti, fortalecida. Possamos, Senhor, entender tudo que nos é colocado no caminho é para o nosso bem, mesmo que não consigamos naquele momento ter esse entendimento e esse amor. Que as dificuldades que enfrentamos possam nos servir de ensinamento e possam nos fortalecer, melhorando e evoluindo a cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.